começamos com uma oração. Eu vou até pedir para o Marcos, lá de Madrid, fazer essa oração. Olha que essa oração vem de longe, hein? Ó. Essa é poderosa, hein, Marcos? Faz uma oração aí para nos colocar diante de Deus, abençoando essa reunião, abençoando a Raquel, o testemunho dela, que seja nossa edificação, Marcos, por favor. Amém. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos diante da Tua presença, Pai, com o coração aberto, Senhor, e solicitando a presença do Teu Espírito Santo que habita em nós, Senhor. E sabemos que Tu habita em nós, Senhor. Amém. Vem, Senhor, faz parte, enche cada casa com a Tua glória, Senhor. Amém. Enche cada lugar, Senhor, agora com o Teu Espírito Santo. Abençoe a Raquel, faz com que ela seja usada pelo Teu Espírito, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, a força, Senhor, como Jesus orou pelos seus discípulos, que está lá em João capítulo 17, ele pediu para que santificasse os seus discípulos. Pai, santifica-os na verdade, pois a Tua palavra é a verdade. Amém. Que nós sejamos todos santificados com esse testemunho, porque eu sei que é a palavra de Deus que vai ser pregada aqui hoje, em nome de Jesus. Abençoe a todos. Amém. Amém. Que bom. Bom, a Raquel, todos conhecem a Raquel? Já, né? Não. Sim, sim. A filha do Atomir, que eu, na realidade, eu acho que já conhecia antes, mas não tinha muita lembrança. Eu fui nos reencontrar na reunião passada, e aí, por sugestão, trazer o testemunho, aí eu disse, Raquel tem um testemunho lindo e tal, né? E a Raquel foi lembrada, Raquel. Então, a Raquel eu sei que é de Timbó. E aí eu gostaria que ela se apresentasse e desse o testemunho. Tá, Raquel? Muito bem-vinda, que Deus te use, que sejas muito abençoada e tenho certeza que será conforme o nosso coração. Amém. Amém. Boa noite a todos. Meu nome é Raquel, assim como já foi apresentada. Sou filha do Atomir, em Indaial. Indaial? E antes de começar a dar o meu testemunho, eu gostaria de pedir permissão para a gente cantar um pequeno louvor, se vocês permitirem. Com certeza. Está falhando? Dá para ouvir bem o violão? Dá. Vamos lá. Me escutas quando eu clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo corpo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Eu creio, Senhor. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. E nessa noite, me escuta quando eu clamo. Acalma o meu pensar. Me levas pelo
os irmãos em João, capítulo 4, versículo 10, que diz assim: Jesus respondeu e disse-lhes: se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pediria e ele te daria água viva. Glória a Deus. Essa passagem é uma passagem bem conhecida, é uma passagem que fala muito comigo, fala muito com a minha história, porque fala sobre uma mulher que, pelas falhas, pelos erros que ela cometeu, talvez que ela optou a viver, ela foi rejeitada por uma sociedade, ela foi rejeitada por pessoas. E essa mulher, ela não imaginaria encontrar Jesus no poço. Naquele dia, o Senhor tinha marcado um encontro com ela, porque ele sabia que ela iria lá. Ela ia naquele horário, que a Bíblia diz que era a hora sexta, que era em torno do meio-dia, porque as mulheres já não costumavam mais ir nesse horário, elas iam cedo, tiravam água do poço cedo. E eu vejo que ela ia naquele horário justamente para não cruzar com ninguém, pela vergonha que ela tinha de como a sociedade olhava para ela. Um dia eu me encontrei assim. Um dia eu me encontrei envergonhada, desacreditada, desmoralizada e sozinha. Opção minha, escolhas minhas, porque eu nasci num lar cristão. Até o nosso coordenador ali que entrou em contato comigo, ele me perguntou: Raquel, você nasceu num lar cristão? E eu disse para ele: sim, eu nasci num lar cristão, porém eu não conhecia Cristo. Porque entendemos que ser filho de cristão não é conhecer a Cristo. E eu não conhecia Cristo, assim como essa mulher aqui que a gente leu na palavra, ela não conhecia Cristo. E por escolhas erradas a gente trilha caminhos dolorosos, caminhos onde a dor ela se torna gigante, ela se torna o gigante das nossas vidas. E quando eu decidi sair da casa do Senhor, é porque eu não via mais atrativos lá. E eu fui para o mundo, conheci pessoas, cantei por vários lugares do Brasil, fiz shows por vários lugares do Brasil. E quando o inimigo ele quer nos atrair, ele nos dá coisas, ele nos dá um banquete. Mas sabemos que as coisas do inimigo elas são passageiras. E quando Deus começa a boa obra, ele é Deus para finalizar, para terminar e para começar mais uma nova história na nossa vida. Mas eu já não cria mais que as promessas que Deus tinha feito para mim na minha adolescência, dentro da igreja, que eram possíveis. Porque Deus falava para mim que iria me usar. Deus falava para mim que ele me escolheu. Mas na minha indecisão eu não conseguia ver Cristo. Porque, como eu já falei, eu não conhecia Ele. E através dessa palavra eu entendo que conhecer Ele é muito diferente do que ouvir falar dele. Conhecer Ele é muito diferente do que a gente ir no culto. Conhecer Ele é muito diferente do que só ver experiências que outras pessoas têm. Conhecer Jesus Cristo é ter experiências próprias com Ele. E eu entendo que como a gente vai falar de um Deus que cura se Ele nunca nos curou? Como a gente vai falar de um Deus que transforma se Ele não nos transformou? Como a gente vai falar de um Deus que salva? De Jesus que morreu na cruz do Calvário se nós nunca passamos por experiências próprias com Ele? Mas as experiências com Jesus, elas nos trazem face a face. As experiências com Jesus, elas é como um espelho, ela nos mostra, reflete quem nós verdadeiramente somos. Porque Ele é verdade, Ele é vida. Ele é tudo aquilo que nós desconhecemos quando nós não estamos na sua presença. E assim foi comigo. Eu busquei as coisas do mundo, caí numa ilusão
de que se eu tivesse uma pessoa do meu lado, eu estaria feliz. E nessa ilusão eu conheci as drogas. A minha família não tem histórico dentro da minha família de usuários de droga, porém jamais imaginaria que ia passar pelo que eu passei. Conheci uma pessoa, qual era o meu ex-companheiro, e algum tempo depois que eu conheci, eu comecei a descobrir que ele usava drogas. E por já estar muito envolvida, eu disse para ele, eu quero também experimentar. Porque eu achava que se ele fosse usar longe de mim, era muito mais fácil ele usar perto de mim. Eu sei dizer que talvez o meu vício não era as drogas. O meu vício era uma dependência, era uma carência afetiva. Que eu achava que tinha. Mas era o vazio que Cristo estava fazendo falta na minha vida, na minha história. Eu tinha o meu pai, eu tinha a minha mãe, eu tinha os meus irmãos, eu tinha todo o amor da minha família, mas me faltava algo que não me completava. E eu busquei paliativos para que completasse aquilo na minha vida. E eu acabei no mundo das drogas. E quando eu me vi lá no mundo das drogas, é muito difícil voltar porque o inimigo coloca vergonha diante de nós. Então eu fugia da minha família, eu não deixava os meus pais me encontrarem. Eu estava com 43 quilos viciada em crack. E naquele período eu chorava muito porque eu lembrava de como era precioso estar dentro da igreja. Mesmo que fosse a igreja mais pequenininha, mais simples que fosse, com o banco mais simples que fosse. Como eu queria sentir aquela presença de Deus. Mas eu já não conseguia mais voltar. Eu apanhei dele durante 9 anos. Ele quase me matou. Chegou um dia que eu gritei aos céus. Eu disse, Senhor, aonde tu tá? Se tu és verdadeiramente Deus, aonde tu estás? Que Deus que me prometeu tudo aquilo que me prometeu. E hoje eu estou nessa situação. E dentro de um apartamento, trancada por 2 semanas e meia quase. Eu fiz um propósito com Deus. Eu estava ali por muito tempo sozinha, o meu companheiro tinha saído para buscar mais drogas. E eu gritei aos céus, eu disse, Deus, se tu existe mesmo, e se tu ainda tens um propósito na minha vida, me tira dessa vida. Eu tenho saudade da minha família. Eu tenho saudade do meu pai, eu tenho saudade da minha mãe, eu tenho saudade dos meus irmãos. E vocês estão me vendo, amém? Alô? Acho que não tá mais indo. Tá tudo ok, pode Oi. continuar. Tá todo mundo no mundo. Está tudo ok, Raquel. Então, como eu estava dizendo, eu sentia falta de tudo aquilo do aconchego do meu lar. Um lar muito simples, mas onde nós nos reuníamos ao redor da mesa, nós tínhamos comunhão. E essa comunhão eu tinha perdido, eu tinha jogado fora. E naquele momento que eu gritei aos céus, alguém bateu na minha porta, que era o dono do prédio, e disse, eu vou abrir, porque já faz muito tempo que tu estás aí, e ele não voltou. E eles abriram a porta, eu estava em estado deplorável. Enfim, ele voltou e eu continuei naquela vida, mas deu 1 semana. Eu lembro que sempre quinta-feira tinha culto na minha igreja, quinta-feira da vitória. E eu sempre pensava, quando dava quinta-feira, como eu queria que eles estivessem lá na igreja orando por mim. E exatamente na quinta-feira, naquela quinta-feira, aconteceu algo que não foi o que eu imaginava que iria acontecer, mas foi o que Deus quis que acontecesse. Porque nós passamos por processos
para Deus nos restaurar, para Deus restituir a vida em nós. Mas não é como nós imaginamos que acontece. É como Deus quer que aconteça. E até nós entendermos o processo de Deus, demora um tempo. Porque eu clamei aos céus. Eu pedi socorro. E numa quinta-feira, quando tinha culto na minha igreja, e na minha mente eles estavam lá orando por mim. Mas naquele dia, eu estava sendo presa. Chegou um monte de policiais, nos prenderam, nos levaram para a delegacia. E eu entrei em desespero. Me deixaram um dia na delegacia de Indaial. E no outro dia me levaram para o presídio regional de Blumenau, onde eu entrei em pânico. Eu entrei em pânico porque muitas histórias nos contavam, os policiais me amedrontaram, dizendo coisas horríveis que iriam acontecer comigo. E então eu comecei a chorar e disse: que Deus é esse? Que eu peço socorro e no outro dia eu estou no presídio. Mas, com o passar dos dias, eu comecei a entender que Deus me permitiu estar lá dentro para que Ele salvasse a minha vida. Se eu continuasse aqui fora, eu estaria morta por overdose ou por uma surra que meu companheiro mesmo iria me dar, mas eu já estaria morta. Comecei o processo lá dentro de medo, porque aquele lugar, não sei se alguém já teve a oportunidade de fazer uma visita, talvez, naquele lugar, mas é um lugar onde traz muito medo, muita insegurança. E eu tinha muito medo de estar lá. Só que eu fiz um propósito com Deus naquele lugar. Eu disse para Deus que se Ele me curasse, se Ele me devolvesse a minha família, se Ele devolvesse a confiança, se Ele me restaurasse e não me deixasse morrer naquele lugar, por onde eu andasse, eu iria falar o que Ele fez na minha vida. E naquela noite em que eu orei, eu comecei um processo de transformação. Mas eu precisava dizer que não às drogas. Eu precisava dizer que não. Mas o meu corpo que dizia sim. E eu comecei uma luta entre o meu corpo e o meu espírito. A minha alma e o meu corpo. Porque passei crises de abstinências terríveis, terríveis. Porque lá dentro do presídio tem muito mais do que aqui fora, se a gente quiser. Então eu comecei o processo de me desprender das drogas, de limpeza mesmo, né? Mas a minha limpeza maior era na minha alma. Eu tinha feridas gigantes causadas por um relacionamento doentio, tanto físicas como emocionais. E as feridas emocionais, elas são um pouco mais profundas, porque elas não são tão fáceis de cicatrizar. E eu engravidei dentro do presídio, eu engravidei da minha filha mais velha. Imagino o meu desespero grávida dentro daquele lugar. E quando eu comecei a orar, quando eu comecei a querer buscar conhecer quem que era Jesus, de verdade, porque eu queria conhecer Ele da mesma forma, aquele Jesus que a minha mãe ia de madrugada orar na igreja e nos botava deitadinhos embaixo do banco da igreja. Eu queria conhecer quem era esse Jesus que ela conversava, que ela chorava, que ela entregava toda a nossa família a Ele. E eu comecei a orar e dizer: Jesus, eu quero te conhecer. Eu preciso te conhecer. E eu comecei a conhecer Jesus com experiências pequenas, diante de uma grandiosidade que Ele é. Mas com experiências milagrosas, porque Ele me salvou da morte por muitas vezes naquele lugar. Planejaram a minha morte, porque quando eu comecei a orar, o inimigo se levantou contra a minha vida naquele lugar. E planejaram a minha morte numa noite
E naquele momento, eu disse para o Senhor, e agora? Eu estou sozinha, não tem ninguém para me defender. E uma pessoa somente chegou e disse para mim, dorme com a tua porta fechada, porque hoje eles vão te matar. Dormi com a porta do quarto fechada, falei para as meninas que estavam dormindo comigo, para que ninguém saísse do quarto durante a madrugada, para elas não poderem entrar. E a madrugada inteira era como se fossem leões rugindo ao redor daquele lugar. Elas passaram a noite inteira ao redor do meu quarto. Eu estava tremendo de medo, orando a noite inteira, com um estilete embaixo do travesseiro, mas com muito medo. E eu fiz uma oração: Jesus, cuida da minha vida. Eu quero ver a minha filha nascer, eu quero ver a minha família. No outro dia, sem saber de absolutamente nada, a diretora do presídio feminino entra na galeria, à 1h da manhã, e ela grita o meu nome, meu sobrenome, que lá eles tratam como sobrenome, Rufino! E eu levantei a mão, ela disse, vem cá. Ela olhou para todas aquelas 39 mulheres que estavam lá dentro daquele lugar, e ela disse, de todas elas que estão aqui, a única que eu sei que nunca mais vai pisar nesse lugar da mesma forma é ela. E eu não sei o porquê ela fez isso, mas o Senhor sabe. Ela disse, arruma as tuas coisas. Ela me pegou daquela galeria e me colocou na galeria da frente, onde estavam as presas que estavam já prestes a cumprir os seus dias lá. E toda quarta-feira tinha um culto naquele lugar, lá no presídio. Tinha uma senhora que ela entrava lá dentro, e essa senhora marcou muito na minha vida, porque ela não tinha condições de ir àquele lugar. Eu penso que isso marcou muito a minha história, porque eu sempre digo para o Senhor que eu nunca vou desistir de falar da palavra dele, porque não tem idade que nos impeça fazer o que ele quer, que é anunciar as boas novas. E aquela senhora entrava lá já com uma idade muito avançada, bem debilitada. Ela passava pelas revistas íntimas terríveis, mas ela entrava lá por amor à obra de Deus, simplesmente por amor. E ela, toda quarta-feira ela entrava lá. E justamente naquela semana que aconteceu tudo isso, ela entrou lá. O violão dela às vezes era desafinado, às vezes não tinha corda, e às vezes ela tinha que entrar descalço, porque eles não deixavam ela entrar com o sapato que ela ia, porque às vezes não era permitido. Mas ela me pegou, ela me sentou do lado dela e tocou um louvor, que o louvor dizia assim, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive. Olha só. Temor não, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E ela me apresentou novamente Jesus. Jesus que vive. Jesus que reina. E era essa vida que ele estava me oferecendo naquele momento. Naquele lugar mais terrível dessa terra. Ele envia uma pessoa lá dentro para dizer que ele vive e que a minha vida estava nas mãos dele. Mas eu tive que tomar essa decisão de entregar a minha vida, o meu futuro e cada passo que eu ia dar depois daquele lugar. Porque aceitar Jesus
igual eu falei, começar a conhecer a Jesus é ter experiências. Então, a partir dali, o Senhor curou a minha saúde. O Senhor curou a minha alma. Marcas, tem muitas marcas, mas que servem para testemunho para outras pessoas, que hoje eu vou no presídio, hoje eu vou nos lugares onde os drogados estão jogados no chão, na lama, e eu digo para eles: sabia que existe Jesus Cristo que te ama, que Ele fez na minha vida o que Ele pode fazer na tua vida. Então eu creio que esse Jesus que cura, esse Jesus que salva, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe por que eu estou aqui hoje, dando esse testemunho, porque foi Ele quem marcou esse encontro comigo e com você que está aí ouvindo. Não conheço todos vocês pessoalmente, mas Ele conhece. Ele sabe da tua necessidade, Ele sabe do teu coração, Ele sabe da tua trajetória até aqui, porque cada um de nós temos uma história para contar. Quando eu saí daquele presídio, o pior momento foi encarar as pessoas, o olhar das pessoas, de acusação. Mas Ele morreu na cruz do Calvário pelas nossas transgressões. Ele morreu para nos salvar, para nos remir de todo o nosso pecado. E eu comecei um novo processo. Me acusava. Mas assim como essa mulher que eu li aqui na passagem, o que ela fez depois de conhecer Cristo foi anunciar quem estava lá. Ela saiu falando para uma cidade inteira. A Bíblia não diz que ela se preocupou com esse ou com aquele. A Bíblia diz que ela saiu falando sobre quem ela tinha conhecido. E é isso que eu vivo hoje. Hoje eu vivo uma vida de gratidão por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz e por tudo que Ele ainda vai fazer na minha história. Eu tenho 2 filhos, eu sou casada, meu marido é uma bênção, Deus me deu uma nova família. E muito mais do que isso, Deus devolveu meu pai, Deus devolveu a minha mãe, Deus devolveu meus irmãos, Deus devolveu a confiança. Tanto é que meu pai está hoje me assistindo, testemunhar. E para mim é uma honra, porque lá atrás eu não conseguia enxergar o que Ele ainda tinha preparado na frente para mim. Não é fácil pensar que tudo isso aconteceu para que eu pudesse ser diferente. Porque quando a gente está passando, a gente não consegue enxergar as nossas falhas. O nosso maior inimigo, às vezes, somos nós mesmos, que queremos ter razão, que queremos lutar contra o propósito de Deus. Mas o propósito de Deus, ele é muito maior do que nós pensamos. O propósito de Deus, ele é muito maior do que nós temos a nossa pequena capacidade de entender. Então não cabe a nós entendermos, cabe a nós nos colocarmos na posição, beber da água da vida e deixar com que Ele faça nas nossas vidas o que Ele precisa fazer. E eu creio que assim como Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na vida de você que está ouvindo, na vida de alguém que você possa contar. Porque eu conheci uma moça lá dentro do presídio, o nome dela é Gislaine. E depois aqui fora, que eu já estava um pouco melhor, nós nos reencontramos. Eu carreguei essa moça lá dentro do presídio nos meus braços, quase morta. Ela tinha HIV, ela estava numa fase de terminal, com vários machucados pelo corpo. E quando eu encontrei ela ali, aqui fora, ela estava também bastante debilitada. E eu disse para ela: "Tu que conheceu uma pessoa que eu conheci?" E ela disse: "Quem?" Eu disse para ela: "Jesus." Hoje eu conheço Jesus, não de ouvir falar, não só de ler a Bíblia, não só de ir num culto, mas hoje eu conheço Jesus porque Ele me curou. Eu consegui perdoar aquele que me batia, eu consegui perdoar aquele que quase me matou, porque Ele curou a minha alma. E se Ele curou a minha alma, se Ele me sarou das drogas, se Ele me curou do vício do crack,
Ele pode curar o teu HIV, eu falei para ela. E hoje ela faz exames e dá vírus indetectáveis. As pessoas podem dizer, ah, não, mas pode aparecer qualquer hora. Eu creio no Cristo que cura. Eu creio no Cristo que salva. E hoje ela é uma pessoa que ela conhece a Cristo também. Então a tua história pode levar as pessoas a conhecerem a Cristo, a serem curadas. Assim como a minha história, Deus tem usado para curar pessoas. Temos o seu Newton, que é um homem que eu encontrei aqui, perto de casa, dormindo embaixo das árvores, na rua. Eu disse para ele, o senhor crê que Jesus cura? O senhor crê que Jesus salva? E ele disse, eu creio. E eu contei a minha história para ele. Deu uma semana, ele continuou querendo, porque a pessoa tem que querer mudar. E depois dessa semana, a gente ia inserir ele num centro de recuperação, mas tinha muitos exames para fazer e muitas coisas para acontecer. Eu trouxe ele para dentro da minha casa. Muitas pessoas me acharam, né, um pouco doida, só que quando Deus coloca algo no meu coração ou no teu coração, nós temos que dar ouvido. E eu trouxe ele para dentro da minha casa, passaram-se 30 dias ele aqui na nossa casa fazendo exames para poder inserir ele no centro de recuperação. Hoje ele é um homem salvo, liberto, vai casar agora mês que vem. Então eu louvo a Deus porque todo o processo doloroso está servindo para sarar pessoas. Então eu creio que eu sou curada para curar. Eu sou sarada para sarar. Porque Jesus Cristo é verdadeiramente fiel. E hoje eu posso dizer a você que está me ouvindo, a vocês da Donep, hoje eu conheço Cristo. Não de ouvir falar, mas de ter experiências com Ele. Amém? Parabéns, Raquel. Parabéns, Jesus. Parabéns, Deus amado. Testemunho lindo, Raquel.